Mas a gente nem começou, né, nas perguntas de hoje. Mas tá, tem umas que a gente não vai, né, repetitivas, outras que a gente já respondeu por escrito, né? Orientou a pessoa a estudar tal livro e tudo. Chico Xavier era muito perguntado, né, sobre tudo. As pessoas ao redor dele, né? E ele, com muita paciência, a paciência que a gente não tem, ele tinha. E como tinha, com muito amor, né? Ele sempre orientava, respondia, atendia. Mas ele também falava sempre assim, ó, em tal obra você vai encontrar esse assunto aí, você vai estudar lá e você vai entender. Ó, tá outra obra lá, e tal trecho da outra obra lá, você vai encontrar isso daí. Então ele estimulava também as pessoas a estudarem por si. Porque a gente não pode fazer o trabalho que é dos outros. A gente pode ajudar. Esse intercâmbio é importante. Mas o trabalho de superação e de conhecimento é de cada um. Né? Então vamos lá. Aqui é uma pergunta que foi enviada por um irmão aposentado de Cataguases, Minas Gerais. Muito simples. Eu gostaria de entender uma coisa. Como é o sexo entre os espíritos que estão na erraticidade? Primeira coisa, leia lá o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Sobre os espíritos, sobre a sexualidade, o sexo nos espíritos. Leia, releia, estude, entenda bem aquela parte lá e depois vamos para o aprofundamento. Não é? Na obra de André Luiz, de Chico Xavier, 16 volumes, relatando os trabalhos no plano espiritual, os estudos no plano espiritual e o trabalho dos orientadores, dos mentores, tanto lá quanto em conexão com o plano físico aqui, atendendo as pessoas, os médicos, né, os enfermeiros, os psicólogos, os trabalhadores do bem, os tarefeiros, atuando e ao mesmo tempo instruindo André Luiz, que depois passaria esse conhecimento também para nós. Ali, nesta série fantástica, André Luiz traz um aprofundamento inovador dentro do conhecimento da espiritualidade que ainda não foi assimilado devidamente pelos próprios espíritas. São obras que devem ser reestudadas sempre. E dentro dela nós vamos entender uma série de assuntos, inclusive sobre a sexualidade. E depois que a gente vai perdendo pelo menos as fantasias básicas a respeito dos espíritos, né? Que a gente tem ainda uma ideia de que o espírito é de fumacinha, que ele é transparente, que é intangível e que ele vive voando, vaporoso. Né? O plano espiritual é tangível, os espíritos são tangíveis. Não o espírito em si, mas o perispírito, que está de acordo com o grau evolutivo de cada um. E mesmo o plano espiritual não é tão simples, não é apenas um nível, um estágio. Existem diversos, inúmeros. Então tudo está de acordo. Essa pergunta sobre o sexo dos espíritos vai estar de acordo com o estágio em que o espírito se encontra. Então, isso aí deve ser... Você veja que para entender uma coisa, a gente tem que entender antes uma série de outras coisas. Né? A gente tem, para construir o conhecimento, a gente tem que desconstruir muita coisa em que estamos presos por causa da nossa falta de estudo, pelas ideias religiosas, arcaicas, que trazemos de muitas encarnações. E aí, agora me vem na cabeça uma série de obras e autores muito importantes, muito sérios, e que vão aos poucos desvendando a questão da sexualidade também dos espíritos. E espíritos somos nós, não é? Estamos aqui num estágio do plano espiritual. A Terra, né? Aqui, nesse estágio, dentro da Terra, nesse estágio, num dos estágios do planeta Terra. Então também somos espíritos. Então veja bem, se a gente desencarnar agora de repente, você acha, irmão que fez essa pergunta, que a gente vai se desligar automaticamente dos nossos impulsos sexuais, das nossas tendências boas ou más do uso da sexualidade?
Ou nós vamos continuar como estamos? Nós vamos continuar como estamos. O trabalho de superação e de sublimação das energias sexuais estará de acordo com o nosso esforço, sem a pretensão de querer ser anjo antes da hora, nem perfeito, porque não vamos conseguir, mas também sem a desculpa de nos mantermos nos níveis inferiores em que nos comprazemos há muitas encarnações. Então, no plano espiritual superior, os últimos estágios, o exercício da sexualidade está ainda muito distante do que podemos conceber, mas também existe, com uma sublimação e uma elevação que o nosso entendimento ainda tem dificuldade de assimilar, porque tudo é energia. Mas nos estágios do plano espiritual mais próximo da Terra, a sexualidade é exercida como aqui. Os espíritos têm relações sexuais. Os perispíritos, não é? Os corpos espirituais, como esse corpo que temos aqui também, é um estágio. E não vamos aprofundar muito para não encavalar o nosso pensamento, né, e causar confusão. Então vamos estudando, sem pausa, você sem dúvida, estudando as obras espíritas com continuidade, tendo por base Allan Kardec, Chico Xavier, que vem a ser uma coisa só, você vai ter condições de entender com mais profundidade e sem fantasias a questão da sexualidade também dos espíritos.